Vamos agora conversar. Zuzu, você poderia apresentar para mim hoje uma figura encantadora nesse programa? Nosso querido deputado federal pelo DEM, empresário, médico veterinário. Uma salva de palmas para Onyx. Lorenzoni. Lorenzoni. É o Onyx do Tá Pokémon. aqui. Não é do Lorenzetti, não. Tá aqui o nosso querido Onyx Lorenzoni vai bater um papo com a gente. Isso aí. E a gente tá conversando. Onyx, me fala uma coisa. Onyx significa o quê? É a pedra? Carro. Fundamental. É a pedra. É a pedra. Mas o significado é garra, unha, é isso? Eu pus aqui no Wikipedia. Qual é o significado da... Não, a origem do meu nome é porque eu sou de uma família de veterinários. Meu pai era veterinário, eu sou veterinário, eu tenho meu filho mais velho, que também é veterinário. Nós atuamos nessa área há mais de 100 anos, né? Toda a família junta, né? E o que ocorre, né? A pedra ônix foi o símbolo da veterinária até, eu acho, que o início dos anos 50. E aí as profissões da saúde, tinha aquela coisa de usar anel, né? Eu já não tive mais anel. Acho que o meu filho também não. Unificaram na esmeralda, todas as da área médica. E a minha mãe queria um nome curto, aí meu pai sugeriu o ônix. Mas aí ela gostava muito da letra Y e acabou colocando o Y aí mudou a fonética. Então ficou Onyx, muda a acentuação. Entendi. Mas era referente à pedra, sempre referente à pedra. Ainda bem que eu fiz Então, mas eu entrei aqui, ó, porque eu entrei aqui no Wikipédia, né? Certo. Aí fala da pedra, tal, e não sei o quê. Mas depois tem um... Aqui, ó. Ônix vem através do latim, do grego, ovla, que é aquelas letras em grego. Significa garra ou unha. Ônix com faixas brancas e cor de carne pode às vezes parecer uma unha. Tá vendo? Olha que cultura. Exatamente. Nem você sabia. É unha. Nem Tá eu vendo? sabia. É tá a vendo pedra só? do poder pessoal também, na antroposofia. Muito bem. Pokémon também. Mas vamos ao que interessa. Que você... Pois não, nosso querido Adriles, manda a pergunta aqui pro ministro. Me ajuda aí, boa velho. tarde, tudo bem? Eu queria saber, basicamente, quanto tempo ainda vai durar o auxílio emergencial e se esse auxílio emergencial vai, consequentemente, se transformar definitivamente naquilo que se chama renda mínima. E, consequentemente, da onde virá esse dinheiro para o renda mínima? Tem alguma coisa a ver com esse novo imposto, com essa nova CPMF que está querendo garfar mais uma fatia do salarinho do humilde cidadão brasileiro ou não? Bom, primeiro, a tua pergunta dá para nós debater 1 hora aqui, né? Lógico, pergunta. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, né, o auxílio emergencial, da forma como ele foi feito no Brasil, ele foi único no mundo, né? Nós escolhemos um aplicativo de celular, processamos 148 milhões de CPFs, encontramos 67 milhões de beneficiários, né? Com eficiência, com um alto grau de efetividade. Nós temos um grau de acerto de 99,5%, provado em 3 auditorias já feitas, superior à americana, inclusive, que é de 0,82, lá do fundo de pensões, do sistema americano de pensões, que há 20 anos eles não têm nenhum apontamento dos órgãos de controle. Então, nós conseguimos construir algo que realmente chegou no mais vulnerável, que chegou no que mais necessitava. É um recurso que é pequeno, a gente reconhece, mas ele foi muito importante porque, junto desse processo, nós encontramos 26 milhões de invisíveis. Pessoas que nunca estiveram no cadastro único, tem 75 milhões de brasileiros. A esquerda, o PT, diziam que todos os vulneráveis no Brasil estavam no cadastro único, e não estavam. Tem 26 milhões que estavam fora. Hoje eles são conhecidos, eles estão todos bancarizados, tem uma conta aberta na Caixa e a gente vai poder fazer políticas públicas para eles. Voltando, né, diretamente para a resposta. O programa Renda Brasil é um programa de renda mínima. Nós já vimos trabalhando ele desde novembro do ano passado, quando eu estava na Casa Civil, porque o programa Bolsa Família, ao longo do tempo, ele foi perdendo a focalização. Esse é o termo técnico que os especialistas usam. E durante muito tempo o Bolsa Brasil, né? o Bolsa Família virou uma pescaria eleitoral, né? E nós queremos, ao contrário, que ele seja um programa de promoção, né, da família, de emancipação da família, que não se quer trabalhar no futuro
com a dependência das pessoas, e sim com a emancipação delas. A gente reconhece, né, e tem que reconhecer que é uma parcela grande da população brasileira que tem vulnerabilidade, uma parcela importante que é ultra vulnerável, e ela precisa ter um apoio para a subsistência. Agora, isso não pode ser a única coisa na vida dela, tem que ser além disso. E é nisso que a gente está trabalhando. Não, mas da onde que vem o dinheiro e o que virá a ser esse além disso? Como é que vai ser aplicado dessa forma? Bom, o dinheiro dos programas sociais brasileiros, que lá o Ministério da Cidadania tem a responsabilidade de coordenar, ele vem do orçamento da União, né? Então, o que ocorreu? Nós tínhamos um gasto, por exemplo, com o Bolsa Família, em torno de 2,8 bilhões ao mês. Tá? Isso já é histórico. Esse ano, com o auxílio emergencial, nós estamos gastando em média 15 milhões por mês com o Bolsa Família, né? É um salto impressionante, né? E é por isso que o auxílio emergencial tem sido um colchão, né? Que tem segurado a pequena economia, né? A economia do pequena mercearia, da padaria, do pequeno supermercado. Então, por isso que ela tem sido muito importante nesse processo de a gente poder transitar por esse período. Quando a lei foi aprovada, aqueles 3 meses, eles tinham uma referência que no século XX, todas as epidemias entre o seu início, chegada ao pico e depois o decréscimo, em torno de 12 a 14 semanas. Por isso que foi originalmente 3 meses. Mas como o Brasil é muito grande, né? O vírus teve uma dispersão muito irregular no Brasil. Começou no Sudeste, desceu para o Sul, depois foi para o Norte, foi ao Nordeste, agora está para o Centro-Oeste e um pouquinho bem no Sul do Brasil, por causa do frio. Então, o que a gente tem? Aí o presidente tomou a decisão, o presidente Jair Bolsonaro, de, por decreto, que a lei lhe habilitava, prorrogar por mais 2 meses. Então, nós teremos de proteção social no Brasil, para os mais vulneráveis, 20 semanas, né? Que é um número significativo e que vai nos dar condição da retomada econômica, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu fazer uma pergunta aqui pro meu amigo, tá sempre no meu programa, né, no Datena? Tá sempre lá no meu programa, lá tomando seu chimarrão. Me ajuda aí, ô Nix. E como que faz aí, hein, velho, o pessoal aí que tá fraudando isso aí? Quero saber se tem informações da polícia do Rio de Janeiro aí que pediram auxílio emergencial. Você tem informações disso? Me ajuda aí na tela. Ô, Margato, sou teu fã, cara. Obrigado, velho. Tô sempre te vendo lá no Datena lá, hein? Isso. Deixa eu explicar aqui, né? Nós temos Claro, não tem sistema no mundo, né? Perfeito, né? Principalmente quando tu faz uma operação desse tipo. O presidente, no dia 2 de abril, ele assinou a lei, né? Aí ele me ligou, ele me chama de Gauchão até hoje, né? Somos amigos há mais de 15 anos. Ele disse, ô Gauchão, dá jeito de botar esse troço de pé rápido para atender as pessoas. Eu disse, sim, senhor, né? E a gente botou toda a equipe para trabalhar, e dia 3 a gente estava com a lei publicada, dia 7 nós colocamos o aplicativo no ar, né? E dia 9 já fizemos o primeiro pagamento, né? Então, bom, mas daí para cá, eu já falei de 148 milhões de pessoas que a gente processou as suas informações para poder chegar nos 67 milhões, Morgado. Mas os americanos, por exemplo, assim como os europeus, eles optaram por mandar um cheque para a casa das pessoas. Os americanos mandaram 120, 130 milhões de cheques, né? A Bloomberg publicou há 2 semanas atrás que um terço não chegou nas pessoas, ou não chegou na casa, a pessoa se mudou, ou não conseguiram operacionalizar esse recurso. E 1 milhão desses cheques acabaram indo para onde? Acabaram indo para pessoas que já tinham falecido, né? Pessoas que já tinham morrido. Então, o processo brasileiro foi um processo de bastante sucesso. O Banco Mundial já fez uma videoconferência com a gente exatamente para entender como é que nós chegamos tão rápido a um número tão grande. 67 milhões de pessoas falando aqui na televisão, a gente não tem bem ideia, né? Mas é mais que uma Itália inteira. Sim. Ou dos nossos irmãos aqui do lado, né, Emílio? É uma Argentina e meio. Né? Sim, sim. E nós temos uma coisa importante. Nós já temos em devolução, 109 milhões devolvidos e 107 mil pessoas
já fizeram a devolução. Lá no site, tanto do Ministério da Cidadania, quanto no site da Controladoria Geral da União, tem lá auxílio emergencial, a pessoa clica ali e aí aparece devolução e denúncia. Isso é muito importante, essa oportunidade que eu estou tendo de explicar isso. Na devolução, a pessoa que quer devolver, ela lá emite a sua GRU, que é a Guilha de Recolhimento da União, vai em qualquer banco e está resolvido o seu problema. Mas nós trabalhamos com um conceito de transparência ativa. Então, nós publicamos, já desde o terceiro lote, nós publicamos por estado, por cidade, o nome completo das pessoas que se beneficiaram. E aí muita gente nos ajudou, né, ao fazer a denúncia, porque a gente começou a encontrar servidor municipal, a gente começou a encontrar gente que não tinha por que ter recebido, né? E quando a gente vê que tem fundamento, a gente manda para a Receita Federal, manda para a Polícia Federal, para o Ministério Público. O que eu quero dizer é o seguinte, quem pegou o dinheiro indevidamente, pode esperar que nós vamos pegar. Vai rodar no Queria fazer uma pergunta para o Onyx Lorenzoni, ministro. O Onyx, aqui é o professor Vila falando, eu gostaria de saber do senhor, porque o senhor sempre foi um grande articulador do governo, né? Sempre teve esse papel importante de articular e também manusear os articuladores. Eu queria saber sobre essas reformas, que são muito importantes, diga-se de passagem. Eu queria saber essas reformas, como é que está o apoio do Congresso ao governo, o Congresso atual e tal. E como é que é a aproximação do Centrão, que o presidente disse que não ia utilizar a aproximação do Centrão e tal, e agora está completamente atranhado aí. Eu queria saber como é que está a popularidade do governo com essas reformas, se essas reformas vão passar ou se só com o Centrão mesmo. Pergunta longa, querido. Ô, professor Vila, está muito bom. Mas vamos lá, professor Vila. Primeiro, o governo Bolsonaro, gente, é um governo disruptivo, né? É isso aí. Ele é está na Bíblia, é o mais improvável, né? Eu que acompanho o Bolsonaro, nós temos relação de amizade desde 2004, da época do Estatuto de Desarmamento, depois do referendo e várias coisas caminhadas juntos, em bandeiras que nós carregamos conjuntamente. Eu acompanho o então deputado Bolsonaro desde maio de 2017, né? Então, eu acompanhei todo o processo. Primeiro almoço que eu fiz aqui na minha casa, tinham 5 deputados federais. O Bolsonaro, o Eduardo, eu, que era o anfitrião, nós tínhamos convidado 20. O hoje senador Jorginho Melo de Santa Catarina e o delegado Eder Mauro do Pará. Ponto. 10, 12 meses depois, né, a gente tinha 123 deputados, né, compromissados com o Bolsonaro. Então, nós fomos construindo cada etapa com grande dificuldade. E o enfrentamento foi Davi contra Golias. Qual é a dúvida que existe, né? 7 segundos de televisão, né? Eu me lembro daquele latifúndio que tinha o Alckmin, né? E se alguém quiser solução para qualquer problema do Brasil, era só ligar no horário do Alckmin ou assistir os comerciais. Tinha um projeto para tudo. Tudo era maravilhoso, aquele mundo lá que eles vendiam. Mas nós optamos, aí quando nós fizemos o programa de governo, por um programa que acabou entrando pelo WhatsApp, super simplificado, e na verdade era só o norte, era a bússola para o governo que viria. E se a gente for lá e olhar o programa, né, ele está lá, ele diz que é constitucional, né, para ser rule of law, dentro da lei, né, e absolutamente fraterno, né, e eficiente. E são as 3 bússolas, ou seja, os 3 rumos que o governo Bolsonaro tem seguido. Quando nós montamos o governo, eu tive a responsabilidade de ser o ministro da transição, a pedido do presidente. Nós montamos o governo e ali nós iniciamos esse processo disruptivo com aquele presidencialismo de coalizão que vigiu no Brasil por 30 anos, quase 40. Né? Quando saía do primeiro para o segundo turno, já estava tudo loteado. Né? Não foi assim a construção do governo. E nós fomos caminhando, mesmo ano passado, né? Com todas as dificuldades, fizemos a maior reforma da Previdência que um país do mundo ocidental fez de uma única vez. Nós reestruturamos toda a estrutura do Estado, nós digitalizamos a administração pública, tem coisas pouco faladas no Brasil. Nós, com o PPI, buscamos R$500 bilhão de investimento interno e externo do capital privado na área pública e nós recuperamos confiança interna e confiança externa. O Brasil iniciou o ano voando, né? Se não fosse esse presente grego aí que os chineses deram para nós e para o mundo todo, nós estávamos aí caminhando para 2,5
de crescimento. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu vou afirmar aqui, nós vamos ter um ótimo Natal para o varejo, para o serviço. Se tu pega todos os indicadores, e ninguém também fala nisso, claro, a gente tem essa parte da extrema imprensa aí que é muito complicado. Mas muito bem, faltou gás no Brasil, faltou combustível, faltou eletricidade, teve saque em supermercado, tirando questões pontuais. Não, todos os portos brasileiros nos últimos meses estão com marcas de atividade exportadora superior ao ano passado. Na reunião que eu tive com a Receita Federal relatou que emitiu 40% a mais de nota fiscal eletrônica no mês de junho. A ministra Tereza Cristina, com o agro, fez a maior exportação da história brasileira no mês de maio, 28 milhões de toneladas, e assim nós estamos. Ou seja, o Brasil vai superar esse episódio, o governo acabou construindo essa rede de proteção, e tudo isso foi possível porque nós somos capazes de romper com tudo aquilo que vinha no Brasil. Quais são as duas grandes expressões? Vocês se lavaram nisso, né? E tinham que fazer exatamente isso naquelas oportunidades. Foi o Mensalão e o Petrolão, foram os dois grandes resultados do presidencialismo de coalizão no Brasil. E todo mundo que votou no Bolsonaro sabia que ele ia se eleger e ele ia fazer completamente diferente. E é o que a gente vem fazendo. O que tem hoje? Tem hoje o amadurecimento da relação do Executivo com os demais poderes, o próprio Congresso Nacional começa a olhar para o governo com outro olhar, ou seja, com o olhar de que daqui para frente tem que ter uma conduta que se difere muito da conduta do passado, teve que haver o amadurecimento. Nós tivemos, em média, Câmara e Senado com 50% a mais de gente nova. O cara no Congresso, gente, leva 2 meses para saber onde é que o cara faz xixi. Sim. É complicado. Então, precisou um tempo, entendeu? Sim. Eu preciso fazer um break. Eu vou fazer um break rapidinho. O Onyx está aqui. Também. Perguntas pesadíssimas. Não acha que vai ficar no nome. Que acha? Você vai ver só. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Um break rapidinho, 4 minutos. A gente volta já com Onyx Lorenzoni. O Instagram dele é @Onyx com YX Lorenzoni. Meu menino, meu gaúcho. Z de Zabumba. Daqui a pouquinho a gente volta. Forte abraço. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse momento. Temos aqui o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, conversando com a gente. Também foi ministro, chefe da Casa Civil, ministro do Estado Extraordinário. Ele foi ministro do Temer também. Verdade. Certo? Tem um belo currículo. Vamos trabalhar ou não? Vamos. E como ele dizia, como ele estava dizendo, a gente estava onde? De onde vai sair o dinheiro? O Sami tem pergunta. Então, Sami, manda. Várias não. Sami dando. Vai fazer vou fazer uma e depois, se der, eu faço outra. Ministro, eu me preocupo muito com a carga tributária. Ano passado, a gente fechou com a maior carga da história, com 35,17% do PIB. Eu entendo que essas medidas de auxílio emergencial são importantes, mas a gente precisa tirar de algum outro lugar, não só criar novos impostos. Hoje a gente tem muitos incentivos, né? Leis federais, não vou falar da cultura, mas vou falar do esporte. Leis para incentivo, não só federais, do esporte, disso. Tem alguma previsão de diminuir? Porque até hoje foi assim. Muitas empresas também que não são eficientes, o governo vai lá e dá uma ajuda para deixá-las competitivas. Não estou falando da gestão propriamente do Bolsonaro, mas um problema histórico. Como que você vê esse equilíbrio, né? Porque claro que é legal aumentar auxílio, diminuir a pobreza, mas de onde virá o dinheiro? Espero que não seja da carga tributária, que já bateu o recorde no ano passado. Eu perguntei isso, mas tudo bem. Bom, primeiro te dizer que eu concordo integralmente com o teu raciocínio. Não tem nenhuma dúvida sobre muito obrigado. Se tu olhar, né, o programa de governo que nós fizemos, nós falamos exatamente disso. A gente tinha e tem uma verdadeira obsessão por eficiência, né? E quando nós tivemos na Casa Civil com a minha equipe, que hoje é brilhantemente conduzida pelo general Braga Neto, o que ocorre? Nós estruturamos um centro de governo como é a exigência da OCDE, porque nós somos um candidato, né, à adesão à OCDE. Mas era muito importante para nós,
né, para o Brasil poder recolocar a casa em ordem. Então, quando eu falei aqui que nós digitalizamos 1.500 serviços, quando nós chegamos eram 150. A nossa herança recebida era uma herança terrível. A herança que o PT deixou é um negócio que vai levar décadas para a gente resolver, para o Brasil resolver. Eu vou dar um exemplo. Aqueles 18 bilhões de dólares que foram mandados para as republiquetas do mundo todo, aqui da América Latina, lá da África, por conta do Foro de São Paulo, o que aconteceu? Eu assinei, eu era chefe da Casa Civil, há uma junta de execução orçamentária, que quem, em última análise, assina é o ministro da Economia e o ministro-chefe da Casa Civil. Eu me lembro que no mês de final de agosto, acho que foi, nós assinamos 442 milhões de reais, que foi tirado do orçamento da União, para exatamente pagar o juro e o não pagamento da dívida desses países, que foi emprestado, muitos deles intermediados pelo Odebrecht, naquele negócio que a gente acabou vendo lá no Petrolão, que não é o que tu está me perguntando. Mas, objetivamente, Sami, nós sempre trabalhamos, desde o início, com a simplificação da carga tributária, isso que o ministro Paulo Guedes vem perseguindo aí na reforma tributária. Eu andei pelo mundo com o PPI, eu coordenei o Programa de Parceria de Investimentos por 9 meses. É muito difícil tu explicar para um russo, para um chinês ou para um árabe ou para um europeu a carga tributária brasileira. É incompreensível para eles, ela é irracional, né? Então, por isso que eu digo que eu concordo contigo, tem toda a razão. E eu luto muito dentro do governo, antes, quando nós estávamos na campanha, depois na elaboração do plano de governo, que eu tive a responsabilidade de coordenar, e depois no próprio governo, para que a gente pudesse construir a simplificação e que a gente construa a redução da carga tributária brasileira. E eu usava sempre como símbolo, o presidente Bolsonaro também trabalha com essa frase, que é a seguinte, né? Fazer o governo dar um passo atrás para que o país possa dar muitos passos à frente. Quando nós fizemos a Lei da Liberdade Econômica, que eu acho um dos grandes avanços da história brasileira, do ponto de vista de como o Estado brasileiro vê o cidadão, ou seja, pela primeira vez o cidadão tem razão, o cidadão tem liberdade diante do Estado. Isso não acontece desde 1822. O cidadão sempre foi rei no período eleitoral, na fase mais moderna. No resto do período, ele sempre foi súdito. O que começa a mudar isso é a Lei de Liberdade Econômica. Então, um governo que tem a preocupação de reduzir sua estrutura, diminuir níveis hierárquicos, de digitalizar seu governo, de ser eficiente, esse governo quer sim reduzir carga tributária, quer sim simplificar a estrutura tributária brasileira, porque isso é que não vai nos dar competitividade. Não adianta ter governo rico, quem tem que ser rico são as pessoas. É por isso que o Renda Brasil, agora fica um pouco da resposta, né, lá para o Morgado, acho que foi, o Renda Brasil, ele vai ser um programa de renda mínima, mas vai usar toda a estrutura da assistência social para fazer o quê? Para promover as pessoas, fazer as pessoas viver... Do orçamento, tia. Ué? Mas o orçamento vem do bolso do contribuinte. A gente quer saber, vai ser criado um novo imposto? Você sabe o que acontece, Onyx? Você sabe não há necessidade. Por quê? Isso que eu quero saber. No ano passado, com as medidas... Vocês lembram como é que começou o ano passado? Com 123 bilhões de déficit. Terminou com menos de 90, gente. Quem fez isso? O governo Bolsonaro. Sim, porque racionalizou, porque economizou, porque não deixou roubar. Não deixou. Ou seja, nós começamos a transformar. Com a pandemia já era, menino. Nós começamos a transformar. Não, mas olha aqui, ó, o Brasil pode compensar isso com recursos estrangeiros. Já está buscando dinheiro no BID, já está buscando dinheiro no Banco Mundial. Vai se endividar. Ou seja, não, querido, mas a economia do Brasil ela é tão grande, ela é tão potente, que se tu joga isso ao longo do tempo, isso não significa nada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, na verdade, fazendo esse passo atrás no momento em que tu desestatiza, que é o que nós estamos fazendo. Tem uma coisa que ninguém está se dando conta. Quando nós assumimos o governo tinha 15% da sua malha ferroviária viável. Quando terminar esse governo, vai ser 35%. Ou seja, nós vamos licitar agora a Ferrogrão, que é uma ferrovia Greenfield, que sai do meio do Centro-Oeste, da região produtiva de grãos, e vai até lá o Amazonas. São 953 quilômetros que alguém que ganhar vai ter que investir
3,1 bilhões de dólares para fazer tudo isso. Vai ter uma concessão de 60 anos. Quando nós entramos no governo, a herança petista era tão ruim que nós não tínhamos nenhum candidato. No final do ano passado, e vocês vão ver no leilão agora, até o final do ano, árabes, chineses e russos vão se carnear para ter a condição de poder fazer essa ferrovia. Boa. Então, nós temos uma série de ações que estão sendo tomadas na infraestrutura brasileira, e quando eu entrei no PPI, nós tínhamos 8 ou 9 áreas. Hoje tem mais de 20. Ou seja, iluminação pública, tratamento de esgoto, se trabalha com a irrigação, ou seja, nós temos hoje um portfólio de investimentos. Ninguém chega perto do Brasil em amplitude e profundidade desse portfólio e recursos que nós vamos captar do mundo todo para ser investido no Brasil. Por isso que eu não tenho nenhum medo de dizer, nós vamos ter um bom Natal. Sim. Podem me cobrar, me chamem aqui aí no Pânico em dezembro. Se não der um grande Natal e o ano que vem... Você vem tacar otimista. Bonito você tá otimista. Não. Calma aí. Se tiver um bom Natal, você vem vestido de Papai Noel. A estrutura que nós fizemos... E olha aqui, quem passa na Casa Civil, como eu passei, e depois vem para um finalístico, como eu estou hoje, tu tem uma visão da máquina federal, do próprio país e da potencialidade. Eu tive a condição de ver alemães, espanhóis, russos, americanos, canadenses, italianos, chineses, árabes, todos eles impressionados com o Brasil, dizendo que o Brasil é um fenômeno e que será o lugar do mundo. Anota aí, me cobra. O país do futuro não, desde dos anos 40 que falam isso. Este ano. O Onix. Não, mas aí eu posso enfrentar esse debate. Sabe por quê? Porque no ano passado, que já está se realizando esse ano, foram 500 bilhões de reais, sem royalties e sem impostos, de investimentos ao longo dos próximos 10 anos. Mas saiu um trilhão com a pandemia, Onix. Então, assim, tem um déficit monstruoso. Tudo bem, eu concordo com o seu otimismo, mas a realidade hoje é crua. Tirar o dinheiro para fazer um auxílio emergencial de 3 anos... Então vamos lá. Não, ninguém vai... Peraí, só um pouquinho. Ninguém vai fazer auxílio emergencial de 3 anos. O auxílio emergencial de 3 meses, 5 meses e ponto. Então tá. Por quê? Porque nós temos aí 2 vetores que nós vamos usar, e tu vai entender o que eu vou dizer agora. Primeiro, o Bolsa Família se transforma no Renda Brasil, e aí eu vou, se vocês quiserem, eu volto aqui para explicar o Renda Brasil, assim que a gente lançar o programa, daqui um mês mais ou menos, e vocês vão ver que ele está muito bem construído e que ele vai dar condição a que as pessoas possam prosperar, que elas possam sair da condição de subsistência para uma condição de independência em relação a qualquer governo, que é esse o nosso conceito. E, pelo outro lado, os 26 milhões de invisíveis, informais, aquele que o presidente Bolsonaro sempre se preocupou, né? Que são aquelas pessoas que nunca o Estado brasileiro enxergou, que são homens e mulheres que trabalham de dia para levar comida de noite para casa. E mais de 3 mil municípios brasileiros estiveram por 40 dias fechados sem ter um caso de Covid. Mas e essas pessoas? Como é que faziam? Né? Então, nós vamos com o microcrédito, e eu já venho discutindo isso com o ministro Paulo Guedes, com o Roberto Campos, que é o homem do Banco Central, com o Pedro da Caixa. A gente, com o microcrédito, vai dar condição a que estas pessoas, microcrédito, treinamento, elas possam se qualificar, possam retomar sua atividade econômica e em 3 ou 4 meses elas já estejam num patamar, inclusive, melhor do que elas viviam antes. E já sem o auxílio emergencial. Beleza, mas você sabe que eu quero falar com você o seguinte, por exemplo, que nesse negócio da digitalização aí é um negócio importante que o governo fez, pouco se falou nisso aí. Sim. Quem falou foi o meu contador, o seu Pedro. O contador sabe mais essas coisas do que a gente. Mas qual é o problema disso tudo? Eu acho que é o seguinte, a gente paga 5 meses por ano só de imposto. O normal, nós aqui, normais. Então, quer dizer, aí vem o negócio que vai voltar a CPMF. Então, quer dizer, nós não sabemos onde vai mexer no nosso bolso para resolver todas essas tretas. E a gente não está entendendo, porque tem a PL 45, tem não sei o quê. Então, tá meio igual era a reforma da Previdência. Quando o Mickey Mouse veio aqui, ele explicou direitinho, as pessoas entenderam o que aquilo vai
Como é que a gente vai se beneficiar disso? Porque a gente não sabe, ministro, para onde vai o dinheiro, se o dinheiro está indo, se está realmente sendo colocado. A gente só está perdendo, trabalhando 5 meses para não ver o retorno. E esse que é o problema que eu acho das pessoas, elas não conseguem entender. A gente, afegão médio, não consegue entender. Então eu deixo aberto o programa aqui para que você explique pra gente que você deu uma engabelada boa na gente, que você fala bem. Leonardo, não falou de gauchão tá impossível. Não cortou mas eu tô sem tempo hoje. Eu tô sem tempo, mas eu queria agradecer o papo e a gente deixa aberto aqui. Ele volta, ele vai no Datena todo dia. Não. Ô, Emílio, primeiro eu sou fã de vocês, acompanho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse episódio do auxílio emergencial, quando a gente optou pelo meio digital, a gente passou muito mais de uma semana sem dormir, porque precisou muita coragem para fazer isso, né? E muita ousadia. Mas graças a Deus deu certo. O que nos mostrou? O Brasil está digitalizado, Emílio. Não tem país do mundo que compare com o nosso em termos de digitalização. Vê só o número que eu vou dizer agora. Tu pega... Não, que nada. Tu pega Nordeste e o Norte, juntos, em número de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, em recurso financeiro, Emílio, são 43% de todo o auxílio emergencial entre pessoas e recursos. O que isso significa? São as duas áreas do Brasil menos cobertas por internet. E isso aconteceu. Nós recebemos e processamos quase 148 milhões de CPFs e quando nós fizemos o convênio com os Correios para fazer o cadastramento assistido, porque a gente imaginou, não, deve ter aquela pessoa de mais idade, né, a pessoa mais pobre, que não tem celular e não sabe nem mexer. Nós estimávamos que no mês de junho iriam aos Correios entre 3 a 4 milhões de pessoas para fazer cadastro assistido. Você sabe quantos foram? 20 mil. Porque estava todo mundo encontrado no celular. Então, programas de governo, programas que melhoram a gestão, os programas sociais do governo, o próprio, vocês vão ver a parte digital do Renda Brasil, que eu vou trazer aqui para vocês conhecerem, o Brasil conhecer, vocês são muito importantes, vocês são críticos com humor, mas vocês têm um time muito qualificado, muito inteligente, então é sempre um desafio vir aqui. Eu fiquei feliz de vir e vou voltar, acertado, para a gente poder contar as boas novas. Boa, Gauchão. O presidente Bolsonaro monta com o seu time a favor do Brasil. É meu menino, meu obrigado, viu, Onyx? Muito obrigado aí pelo tempo, obrigado aí. Onyx, Lorenz conversou com a gente. Obrigado.